Hoje assistimos aqui o presidente do Senado prestar contas do seu trabalho, do trabalho da mesa, enfim, do trabalho de todos os senadores. E eu quero hoje também fazer uma prestação de contas do meu mandato, mesmo que seja parcialmente, porque pretendo complementar amanhã, porque são muitas coisas, mas eu quero, da fala do presidente, há uma coisa, senador Paim, que nós temos que realmente fazer um grande esforço para acabar com o descompasso que existe de aprovação das leis na Câmara dos Deputados. Vejam bem, eu trouxe aqui um demonstrativo dos projetos que já foram aprovados no Senado e se encontram na Câmara. Tem projeto de 2001, portanto, há 13 anos lá. Tem um projeto especialmente que me é muito caro, que é o que autoriza o Poder Executivo a criar o Colégio Militar em Boa Vista, lá no meu estado de Roraima, e outro em Rio Branco, no estado do Acre. Pois bem, esse projeto já foi e voltou, chegou aí para a pauta, foi retirado por recursos parlamentares. Em resumo, ele está lá desde 2004, portanto, há 10 anos na Câmara. Tivemos há pouco tempo um projeto meu sobre os municípios, que passou 12 anos entre Senado e Câmara e depois ainda foi vetado pela presidente. Quer dizer, além de vocês passar todo esse tempo debruçado sobre esses projetos, que o governo tem informação e acompanhamento, depois ainda tem a tristeza de ver um veto total, como foi o caso dos municípios. Outro projeto que eu tenho e que também acho muito importante para a minha região é o que dispõe sobre um adicional tarifário para linhas aéreas regionais. Está a comparecer pela aprovação, mas está lá na Câmara desde 2002. E esse projeto, senador Simão, é muito importante para a aviação regional no país. Muito mais para a minha região, é verdade, porque é uma região extensa, a Amazônia é muito extensa e praticamente os voos são feitos só para as capitais dos estados e aí muitas cidades de médio e pequeno porte ficam sem nenhum tipo de opção de voo. E o que esse projeto prevê? Prevê o seguinte: as taxas aeroportuárias que nós já pagamos quando vamos viajar e que ficam, portanto, para o infraero e para as companhias, desse valor seriam retirados um percentual para formar um fundo para assistência justamente da aviação regional e para que nós possamos ter, portanto, condições de ter uma aviação regional forte. É interessante, o Brasil fabrica aviões da Embraer que são vendidos para os Estados Unidos, para o Canadá, para o mundo todo, voltado para a aviação regional. E não vende aqui no país por quê? Porque não tem incentivo, porque não tem nenhum tipo de vantagem e nenhuma empresa pequena tem condição também de arcar com isso sem ter nenhum incentivo. Outro projeto meu também que está na Câmara desde 2001 é o que altera o Conselho de Administração da SUFRAMA, que ontem, por acaso, foi aqui votado e ampliado por mais 50 anos, junto com as áreas de livre comércio. Pois bem, nesse projeto eu pretendo que os estados da Amazônia Ocidental estejam representados nesse conselho, porque hoje não tem representação, por exemplo, de Roraima no conselho da SUFRAMA. E isso seria muito importante, principalmente agora que a Zona Franca foi prorrogada por mais 50 anos, que nós pudéssemos, de fato, implementá-lo. Mas, se nós continuarmos nesse ritmo, eu não estou aqui condenando a Câmara dos Deputados, não. Eu fui deputado 2 vezes, sei que o processo legislativo na Câmara é mais complexo, são 513 deputados federais, mas temos que nos sentar, a presidência do Senado, a presidência da Câmara, para encontrar um modus faciente de que forma que não haja esse disparate de dizer que um projeto de 2001 ainda está por ser apreciado na Câmara. Outro projeto que também apresentei, até para incentivar o turismo nacional, é o que dispõe da isenção
de taxa de emissão de passaporte e demais documentos de viagem para os maiores de 65 anos. Também está lá desde 2004. Por fim, ainda em 2006, apresentei um projeto que resolveria o problema de energia do meu estado. Hoje o meu estado compra a energia da Venezuela através de um linhão que vem desde a hidrelétrica de Guri até Boa Vista, capital, e vai para o interior. Pois bem, isso foi feito há muitos anos atrás. A Venezuela não está dando mais conta, a cidade aumentou. E agora a solução que está se encontrando é um outro linhão. Agora não é um linhão internacional, mas um linhão nacional que é maior do que o linhão internacional. É levar a energia de Tucuruí para Manaus, por União, e de Manaus para Boa Vista. Isso aí é um contrassenso quando nós temos condições de, na Cachoeira do Tamanduá, na região do Cotingo, fazer uma hidrelétrica. E aí se reclama dizendo que está dentro da reserva indígena e é inconstitucional. Não é inconstitucional. A nossa Constituição permite que a União explore os recursos hídricos e minerais nas áreas indígenas. Então, depende da aprovação do Senado, do Congresso Nacional. Outro ponto importante também é um projeto que aumenta o valor daquelas causas que podem ser julgadas nos juizados especiais, isto é, nos juizados que têm mais celeridade e que trabalham sempre em busca de um acordo entre as partes, elevando, portanto, o valor para 60 salários mínimos. Quantas ações dormem nos escaninhos do Poder Judiciário, uma coisa, às vezes, de pequena monta, mas que dorme lá, tem que seguir uma fila, e se fosse apreciado pelos juizados especiais, seria dada uma celeridade muito grande, que, aliás, os juizados especiais trabalham muito bem e são muito eficazes. Outro projeto meu, esse já mais recente, de 2013, institui a Política Nacional de Defesa e Desenvolvimento da Amazônia e da Faixa de Fronteira. Vejam bem, a Amazônia e a faixa de fronteira superam 70% do território nacional, mas não há uma política de Estado para essas regiões. E quando eu falo faixa de fronteira, é a fronteira que vai desde o norte até o sul, lá no Rio Grande do Sul. E com a Amazônia, que representa mais de 60% do território nacional, nós chegamos a 70% do território nacional, onde não há uma política de Estado, quer dizer, que não dependa do presidente que entra ou que sai, mas que possa ser uma política permanente de desenvolvimento e de defesa da Amazônia e da faixa de fronteira. Outro projeto também aprovado aqui no Senado e que está também na Câmara desde o ano passado é o projeto que institui o Programa Fronteira Agrícola Norte. Veja bem, há um programa Fronteira Agrícola Sul. Por que não há um programa Fronteira Agrícola Norte? Assim, nós nunca vamos eliminar desigualdades regionais. Acho muito bom que tenha o programa Fronteira Agrícola Sul. Temos estados importantes que têm fronteira com muitos países e é importante que haja. Mas é importantíssimo que haja também para a região norte. Por isso, eu apresentei esse projeto e que, infelizmente, embora esteja comparecer pela aprovação, está justamente parado lá na Câmara dos Deputados. E o que eu lamento muito, porque, na verdade, mais importante do que tomar certas medidas temporárias é tomar medidas definitivas. Essa do Colégio Militar, por exemplo, eu não consigo entender. Olha só, eu fui autor de uma lei autorizativa que autorizava o Poder Executivo a criar a Universidade Federal de Roraima. Fui autor de outra lei autorizativa que autorizava o Poder Executivo a instalar uma escola técnica federal no meu estado. Essas leis foram aprovadas na Câmara, eu era deputado à época, foram aprovadas no Senado e o presidente Sarney sancionou e depois de 5 anos implantou as duas instituições, a Universidade Federal, que hoje é uma realidade
tem mais de 25 anos de existência já, e, ao mesmo tempo, nós temos uma escola técnica que evoluiu ao nível do Instituto Federal, que portanto, tem cursos superiores, e eu não consigo entender por que essa situação sobre os colégios militares, porque, na verdade, uma fronteira como a nossa, lá em Roraima, e a outra lá no Acre, tinham que ser prioridade mesmo para a formação dos militares lá, pelo menos no colégio militar. Não quer dizer que o colégio militar é feito só para filho de militar. Pelo contrário, o colégio militar é aberto para toda a sociedade, para homens e para mulheres, e todos eles são super bem avaliados pelo Ministério da Educação. E assim, senhor presidente, tem outros projetos que não têm tanta relevância quanto esses que eu li, que também estão na Câmara. E se formos fazer um levantamento de projetos de todos os senadores aqui, vamos ver que existe também mais de uma centena de projetos lá parados. E, ao mesmo tempo, eu quero aqui referir as medidas legislativas, os projetos que eu apresentei, que se transformaram em lei. Já citei aqui a Universidade Federal, foi uma lei de minha autoria, o que autorizava o Poder Executivo a criar a Escola Técnica, que já também mencionei, e que a da Universidade foi em 85, a da Escola Federal em 86. Em 2000, fiz um projeto que federalizou 3 rodovias estaduais no meu estado. A BR-432, que está parcialmente asfaltada, que vai do município do Cantá até Novo Paraíso. A BR-431, que até agora não foi tomada nenhuma providência, que vai de Santa Maria do Boiaçu a Jundiá. E a BR-433, que vai de Normandia até o município de Pacaraima. Essas rodovias facilitariam a vida das pessoas, o transporte de produtos, enfim, ensejaria o desenvolvimento dessas regiões. Também é evidente que tive que prestar algumas homenagens ao que considero muito justas, como, por exemplo, foram projetos que deram denominação a certas obras ou coisas públicas. Por exemplo, o Aeroporto Internacional de Boa Vista tem hoje o nome de Atlas Brasil Cantanhede. Quem foi ele? Foi o pioneiro da aviação em Roraima. Ele tinha táxis aéreos em Manaus, depois veio para Roraima. Foi o primeiro, portanto, a mexer com a aviação aérea no estado. E, portanto, mereceu que o Aeroporto Internacional de Boa Vista hoje tem o nome dele. Outra denominando a rodovia BR-210, que vai do quilômetro 500 da BR-174 em Novo Paraíso até a divisa com os estados do Pará, lá em Caruebe, de Aquilino da Mota Duarte. Quem foi Aquilino da Mota Duarte? Foi um roraimense que governou Roraima quando ainda era território federal, de uma família ilustre, e que tem a honra de dizer que até a minha esposa é dessa família, mas o senhor Aquilino era um homem realmente dedicado a Roraima de maneira espetacular. E, por fim, denominando Sebastião Diniz a ponte sobre o rio Uraricuera, na rodovia BR-174, no estado de Roraima. Essas já são leis, as coisas estão definidas. Agora falta implementar, por exemplo, a rodovia 431, que vai de Santa Maria a Jundiá, e a 433, que vai de Normandia até Pacaraima. Evidente que o papel do legislador é fazer leis, é fiscalizar o poder executivo, a aplicação do dinheiro público de um modo geral, mas, infelizmente, ele não executa a obra.
Você coloca até recursos das emendas parlamentares nossas, que juntando tudo, senador e deputado, não dá 1% do orçamento do governo federal. Esse 1%, assim mesmo, é contingenciado, é barganhado, é negado, dependendo da posição política de cada um. Então eu lamento muito que agora se fez um mini impositivo, um orçamento minimamente impositivo só com relação às emendas parlamentares, senador Daci. Veja bem, nós só temos direito de apresentar cerca de 1% de emenda ao orçamento da União. E ainda assim, a parte de 1% está sempre contingenciada por causa de uma ou outra razão, seja política, seja financeira, enfim. E eu quero, portanto, ao encerrar, senador Paim, dizer que amanhã pretendo fazer mais uma etapa da minha prestação de contas, porque o que os meus adversários gostam de dizer em Boa Vista é de que eu não faço nada. Numa parte eles têm razão, eu não faço nenhum tipo de improbidade, nunca fiz nenhum ato de corrupção, não respondo a nenhum processo, portanto, por maus costumes ou por crimes contra o dinheiro público, ou seja, qual for o outro crime. E, no entanto, explora-se essa ideia de que eu não faço nada. Eu vou repetir, realmente eu não faço nada em matéria de corrupção, nada em matéria de mutreta, maracutaia ou venda da minha posição política. Já enfrentei, e há 7 anos enfrento, um governo do meu estado raivosamente contra mim, e eu mantive aqui a minha atitude, a minha posição, que é o dever meu, de fiscalizar e de denunciar a situação catastrófica em que o ex-governador Anchieta deixou o nosso estado. Aliás, situação que o vice-governador dele, que assumiu, já publicou na imprensa, declarando calamidade pública na saúde, na educação, nas finanças. Então, se o próprio vice dele reconhece isso, não é possível ninguém ficar fazendo de conta que não viu, ninguém ficar fazendo de conta que não ouviu e não falar nada. Eu não. No meu mandato, tive já momentos de muitas dificuldades por causa da minha posição intransigente de defender o meu estado, a minha região amazônica e também os interesses do país. Então, eu quero agradecer, senador Paim, e pedir que transcreva como parte do meu pronunciamento essa matéria que li, e espero, portanto, amanhã voltar para fazer a segunda parte da minha prestação